Voltamos com o Clube da Bola para falar da Série B. Brusque e CRB. O Matheus preparou aí os gols desse jogo pra gente. Pode rodar. Em jogo direto contra o rebaixamento, o Brusque saiu na frente. O uruguaio Poleiro balançou a rede para o quadricolor. Mas antes do fim do primeiro tempo, Diego Matias fez isso aí e acabou sendo expulso após revisão do VAR. Na segunda etapa, o time alagoano aproveitou e deixou tudo igual com Facundo Labandeira. E o lateral Matheus Ribeiro virou a partida. O quadricolor foi todo para cima e no último lance quase levou o terceiro. Eram dois atacantes da equipe nordestina contra Paulinho Mocelin, mas o gol não saiu. Fim de papo. Brusque 1, CRB 2. Aí o jogo, você me pegou olhando um pouquinho para cima aqui, não estou viajando não, estou olhando aqui pro telão, temos um telão aqui no estúdio onde passam os lances. Vamos lá para Brusque, Cacá Oliveira, tamanho do prejuízo aí desse resultado, né? Não que o Brusque já estivesse contando com uma vitória, mas ela cairia muito bem nessa missão difícil do Bruscão, que é deixar a zona vermelha. Mancha, quando saiu a informação de que o Augusto Bauer estaria liberado para o Brusque jogar a Série B do Brasileiro, estava contando 15 pontos nesses 5 jogos que faltavam, né, para acabar a Série B do Brasileiro. O Brusque faz ainda mais 3, né, já fez 2. E sim, precisava vencer o CRB porque era confronto direto. Inclusive o CRB saiu da zona de rebaixamento, o Brusque vencendo o jogo estava saindo do Z4 também. Então é um prejuízo muito grande, porque a pontuação de rebaixamento foi uma rodada em que os times estão vencendo, estão pontuando. E o Brusque teve um prejuízo muito grande. Além de não pontuar, deu pontos para o CRB nesse confronto direto. Agora, a história do jogo era muito parecida com segunda-feira, que marcou a volta do Brusque ao Gigantinho. O Poleiro fez gol e o Brusque ganhou do Ituano por 1-0. Ontem, o Poleiro também fez gol no primeiro tempo e o Brusque estava melhor, inclusive com possibilidade até de fazer mais gols. O Tato Gonzalez foi uma grande contratação, que meia que o Brusque achou. E o Poleiro também já tem 2 gols com a camisa do Brusque, foi o primeiro artilheiro a marcar gol com a camisa do Brusque. Agora, o que muda o jogo? A expulsão. A expulsão do Diego Matias muda o cenário para o segundo tempo, porque o Brusque não soube jogar com 10. Recuou demais e o CRB foi para cima. Empatou, virou o jogo, quase fez o terceiro, conforme a gente viu, né? Inacreditável o gol que o jogador do CRB perdeu sem goleiro, porque no final do jogo o Matheus Nogueira foi lá para a área na cobrança. Era desespero, o Brusque não podia perder esse jogo. A essa altura o empate estava bom demais, até empatando em 1-1, pelo cenário de pressão do CRB, o empate não era mau negócio, perdeu o jogo. E aí tem uma reclamação de pênalti também, da bola bater no braço um jogador do CRB dentro da área. Não foi pro VAR, o Brusque reclamou desse lance, reclamou de não ter ido pro VAR também. Enfim, é uma derrota que causa prejuízo, porém ainda tem campeonato. O Brusque vai jogar com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no meio de semana e faz mais 2 jogos seguidos aqui no Augusto Bauer. Tem a Chape e tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem que ganhar. Os pontos que perdeu ontem, essa vitória que não aconteceu ontem aqui no Augusto Bauer, vai ter que buscar fora. Vai ter que vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E pelo futebol do primeiro tempo, dá para ganhar. Dá para fazer os pontos fora de casa. Detalhe, o CRB não vencia fora de casa há 18 jogos de Série B, há mais de um ano sem vencer fora de casa. E o Brusque, ainda esse ano, não venceu fora de casa. Então tem que fazer o que não fez até agora, fora de Brusque como visitante. É um momento delicado, né? Mas essa é a luta do Brusque. É permanência da Série B do Brasileiro. Tá certo. O técnico Marcelo Cabo atendeu a imprensa após a partida, né? E falou um pouco sobre esse momento, sobre a Ponte Preta que vem pela frente aí. Fala, Xará! Mas eu te respondo uma coisa, meu cara. Eu tenho convicção, se a gente tem o jogo de 11 contra 11, eu saio vitorioso desse jogo. Eu tenho convicção disso. Falo aqui para vocês, falo ao vivo, pela postura, pelo comportamento da minha equipe, pelo que a minha equipe entregou até a expulsão. Então, assim, eu passei para os meus comandados tranquilidade nesse momento. Nós ainda temos transcorrer da competição. A gente tem toda a condição, como a gente foi vencido hoje, vencer também a Ponte Preta fora de casa. Nós temos 3 duelos fora de casa. Podemos recuperar esses pontos. A gente sabia que era possível a gente ter essa sequência de 6 vitórias em casa, mas a gente sabe que pode ter alguma intercorrência. E hoje houve uma grande intercorrência, que foi uma expulsão e um pênalti não dado, né?
Tá aí, ó, tá falando da expulsão, acabou prejudicando um pouco, tá? O pênalti que o Kaká contou pra gente também atrapalhou o Brusque. Deixa eu só perguntar pro Renato, que conhece muito aí do trabalho do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo tem as ferramentas necessárias para salvar o Brusque, tirar o Brusque dessa zona de rebaixamento. O Renato, ele não vai ser campeão da Série B. Quando ele é campeão, dá uma sumida aí. Dá um PT, dá uma sumida, preocupa todo mundo. Mas no caso não vai ser campeão, mas seria uma espécie de uma conquista aí, tirar o Brusque e deixar o Brusque na Série B, né, Renato? Eu acho que ele tem condições de fazer. O Brusque melhorou, eu vi o primeiro tempo inteiro do jogo ontem, o Brusque estava melhor, fez 1-0. Aliás, o Brusque faz isso, né? O Brusque garimpa contratações de jogadores que ninguém conhece, como foi o Edu, ou esse Garcês que hoje está no Avaí. Fez isso agora com o jogador uruguaio, que fez o gol ontem, né? Mais uma vez. O Meia, que foi citado pelo Kaká, belíssimo jogador. Agora, eu não servia para ser dirigente de futebol, não, viu, Marcelo? Porque se eu sou dirigente do Brusque e o atacante faz aquela expulsão que fez ali, compromete todo o trabalho, eu garanto para você, comigo ele não jogava mais não. É muita irresponsabilidade. Você ganhando o jogo, saindo da zona do rebaixamento, um confronto direto, o jogador é expulso grosseiramente daquela maneira e não dá para cravar, como o Marcelo falou. Não, com 11 a gente ganharia. Mas o Brusque estava melhor no jogo, estava muito mais próximo de fazer o 2-0. E esse pode ser o jogo que era para ser o da virada de chave, da saída da zona de rebaixamento, e pode ser o contrário, né? Dependendo do que acontecer na rodada, pode ser um passo enorme para o rebaixamento. Mas eu gosto, me agrada o trabalho do Marcelo Cabo, que se perdeu por outras coisas, não pelo dentro de campo. Dentro de campo ele é muito bom. Tá certo. Situação parecida viveu o Avaí ontem, né? Largou na frente, levou a virada lá na Arena da Amazônia, diante do Amazonas. Matheus Alves preparou pra gente aí os gols da partida. Mesmo jogando fora de casa, o Avaí foi quem começou melhor e até abriu o placar com o jovem Gaspar, num belo passe de Marcos Vinícius. Mas na segunda etapa, o Amazonas aprontou. Chegou ao empate com o Cocote. E a Onça Pintada conseguiu a virada aos 41 minutos com o zagueiro Miranda. Fim de jogo. Amazonas 2, Avaí 1. Aí ontem na transmissão, né, o comentarista, quando o Cocote entrou, uma situação do Cocote, ele não se aguentou, e não sei se já aconteceu com o Kaká, com o Renato, com o Badá, comentando um jogo, no caso o Kaká narrando, e começou a rir, deu aquele ataque de riso, né, que a gurizada chama do bode riso, deu um ataque de riso no comentarista, ele não conseguiu, tiveram que chamar o repórter, mudar o assunto para o cara dar uma respirada. Não captei ali a brincadeira com o Cocote, talvez seja uma piada interna lá do pessoal do Amazonas, mas um fato aí que chamou a atenção durante a transmissão. E Ansel, o que acontece com o Avaí? Que um pouquinho antes ali, minutos antes de abrir o placar, quase tomou um gol muito parecido com o que ele fez, né? Que o Gaspar fez, numa jogada que os zagueiros bateram cabeça, parecia o jogo do final de semana, adultos contra os sobrinhos, contra as crianças. Pois é, Mancho, o Avaí faz mais uma partida ruim, né? Como eu falei no início do programa, o fim de ano do Avaí é deprimente, né? Se ano passado ainda teve, se é que dá pra dizer que teve algo a comemorar após se livrar do rebaixamento na Série B, esse ano, pela expectativa criada, pelo elenco caro que montou, por ter chego, inclusive, a pegar uma liderança, ainda que momentânea, da Série B, passar ali relativamente algumas rodadas no G4, esse fim de ano do Avaí é deprimente. Faz mais uma partida ruim, onde o time tem dificuldades, principalmente na defesa. Antes o Avaí tinha a melhor defesa, o Avaí chegou a ter a melhor defesa da Série B, mas nos últimos 2 jogos tomou 4 gols, então era um ponto positivo que realmente não tem funcionado bem. A gente vê o Anderson Moreira na tela. O Avaí ontem fez o primeiro tempo equilibrado, dá para dizer assim, foi um primeiro tempo equilibrado, teve chance para o Amazonas, como você acabou de citar, numa tabela, e o jogador atacante do Amazonas acabou chutando por cima do gol. Depois o Avaí faz um gol parecido, foi até um lance muito bom, muito bem construído do Avaí, tabela ali do Rodrigo Santos, achando o Marcos Vinícius na profundidade, cruzando o rasteiro, o Gaspar como ponta do lado oposto, fechando na segunda trave muito bem. Mas o segundo tempo foi um negócio horroroso, assim, o Avaí já volta para o intervalo com o Garcês, no lugar do Andrei, então fica um time um pouquinho mais taxado ali para contra-ataque, que mesmo o Andrei num ritmo mais devagar ali, que ele estava no primeiro tempo,
Ainda ele, como por ser um meio-campista, é um jogador que consegue reter mais a bola, segurar, o time sair mais de trás junto com o Giovani. Mas no segundo tempo o Avaí virou um time taxado para contra-ataque, só que não conseguia contra-atacar. Começou a ser amassado, empurrado para trás. O Amazonas empata o jogo ali, inclusive com o Cocote. Tem um grupo de amigos havaianos que, a hora que o Cocote entrou, que não é um nome muito comum assim, ele falou, olha lá, o Avaí vai tomar gol do Cocote, quer ver? É um garoto, acho que da base do Amazonas, fez o primeiro gol dele no time profissional. Também, cruzamento rasteiro, o Roberto demora muito para cortar o cruzamento, o Sassá recebe com muita liberdade, o Roberto até faz uma sombra ali para ele, mas em momento algum fez um movimento mais intenso assim para conseguir interceptar. Cruzamento na segunda trave, ele aparece sozinho e faz o gol. Segundo gol de bola parada também, nas costas do lateral do lado oposto, o zagueiro Serafim acaba ficando sozinho e chutando pro gol. Acho que o Avaí tem muito o que planejar para 2025, tem muito jogador com contrato longo, inclusive. Garcês, Potker, Natanael, são todos jogadores com contrato pro ano que vem. Então o Avaí tem que ver o que quer, montar um elenco principalmente mais equilibrado. Acho que o Enderson Moreira é um dos culpados, mas está longe de ser o principal culpado. Acho, inclusive, que o Avaí deveria mantê-lo para a próxima temporada, fazendo um planejamento melhor do que foi feito esse ano, tendo um elenco mais equilibrado, com opções melhores para esse tipo de jogo que o Enderson pretende, porque realmente o torcedor havaiano fica machucado, fica magoado por mais uma temporada muito ruim. Tá certo, você citou o técnico do Avaí, apareceu até na imagem ali de braços cruzados, na entrevista coletiva, né? Ouvi a entrevista, ele comentou sobre o calor excessivo que alguns jogadores realmente sentiram muito. O calor, é claro que o calor é para todo mundo, né? Não só para os jogadores, para todo mundo que estava no estádio, estava sentindo o calor, mas também é fato que o cara que joga no Amazonas está um pouquinho mais acostumado. Se a gente fizer voltar para o nosso lado, o cara aqui em Floripa está um pouco mais acostumado com o vento sul, por exemplo, com o frio do inverno de Floripa, do que o cara que joga lá no Amazonas, mas o calor não foi o culpado. Enderson Moreira, fala, professor. É difícil de saber, é claro que a situação é um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado, é muito quente, muito úmido, há uma perda hídrica enorme, perda de água. No final ali, faltando 20 minutos, 25 minutos, nós tivemos 3, 4 jogadores pedindo substituição, a gente ficou muito refém de aguardar e esperar o que a gente teria que tomar providência. 2, 3 jogadores terminaram ali no limite, mas não foi só isso, né? Acho que a gente no segundo tempo deixou de fazer aquilo que a gente estava fazendo no primeiro tempo e claro que é extremamente decepcionante para todo mundo. Eu acho que de todos os nossos jogos, esse jogo foi um jogo que a gente ficou muito aquém da questão da competitividade. Não acho que isso é uma coisa que aconteça nos outros jogos, mas hoje foi. A opção do Garcês, como outros jogadores, são jogadores que tiveram, de alguma forma, momentos bons e a partir de determinado momento eles não conseguiram render mais. A gente tem trocado cada hora tentando colocar um jogador que possa retornar com essa fase, mas infelizmente eles não têm conseguido dar uma resposta positiva, mas é o que a gente tem tentado. A gente trabalha muito, a gente prepara muito a equipe, eu estou buscando alternativas dentro daquilo que eu percebo, alguns jovens jogadores começando a ter mais espaço, conseguindo sustentar, mas em determinado momento eles sentem também, o Gaspar pediu também para poder sair, porque estava bem desgastado, então a gente tem que tentar algumas alternativas. E, infelizmente, a resposta não tem sido positiva, mas eles tiveram momentos que performaram melhor, mas, infelizmente, nesse momento decisivo, há uma queda de rendimento, principalmente em algumas funções, algumas posições, que a gente, infelizmente, não consegue buscar uma alternativa que possa sustentar a equipe como a gente precisa. Deixa eu só pegar o gancho antes da tabela, sei que a produção preparou a tabela pra gente atualizada da Série B, mas aproveitar o Ian aqui no estúdio. Você falou do Enderson ali no seu comentário, Ian. Currículo o homem tem, né? O elenco no papel, eu não sei se eu sou muito inocente, mas às vezes eu vejo o elenco no papel, eu acho um elenco legal. Eu não acho um elenco, não sei se vale 3 milhões, mas eu não acho um elenco que para estar nessa situação de não conseguir apresentar um futebol diante do Amazonas, diante de alguns times que estão abaixo do Avaí na tabela. Aquelas vitórias do Gilmar, aquela gordurinha, o Avaí tá usando ela, né? Tá usando ela. Até quando, Ian?
Ainda bem, né, Mancha? O Avaí já tem 43 pontos, precisa de mais 2, teoricamente, para confirmar a permanência. Deve confirmar aí sem maiores problemas, até porque acho que a nota de corte vai ser um pouquinho mais baixa ali para o rebaixamento. Mas eu entendo que o elenco tem lacunas. Eu falo isso desde o início da temporada, apesar do gasto que a diretoria do Avaí teve. Para o modelo de jogo do Anderson, o Anderson é um treinador que gosta de ter bola, de construir desde trás, de ter zagueiros que consigam construir, de ter sempre um ponto ali pelo lado esquerdo que consiga desequilibrar, que tenha força, que dê profundidade. Eu entendo que também seria necessário um 9 que consiga jogar de costas. O Anderson não tem esse jogador, não tem esse 9. Eu lembro que no início da temporada, ainda com o Barroca, eu cheguei a comentar, falei com o pessoal lá na Avaí que, olha, acho que vocês precisam de um 9, falta esse jogador. Muitas vezes você precisa desse jogador para sair lá de trás, para fazer essa bola longa, o cara abrir o corpãozinho aqui e conseguir segurar 2 zagueiros, 3 zagueiros, de repente atrair. Mas eu entendo que o Avaí falta um zagueiro com maior capacidade de construção, nem o Thiago e nem o Vilar são esses jogadores. No meio campo, eu entendo que falta um segundo volante que pise mais na área, que consiga fazer esse área a área. Entendo que falta esse 9 para jogar de costas, falta um meia com mais regularidade para jogar ali com o Giovani. O próprio Giovani oscila muito, então teria que ter mais um jogador com mais regularidade para jogar ali, formar uma dupla com ele, porventura, de repente, substituí-lo para ser esse principal construtor. Do lado esquerdo tem um ponta realmente que consiga desequilibrar, o Potker não é esse jogador, o Garcês não é esse jogador. O Gaspar tem sido uma surpresa, muito positiva, inclusive. O garoto que tinha sido pouco utilizado, inclusive no estadual, foi emprestado, voltou. E tem jogado bem, ontem enquanto teve gás. Foi o melhor jogador do Avaí em campo, então pelo menos se mostra que pode ser um jogador bastante útil já pensando no ano que vem. Mas acho que a diretoria do Avaí precisa começar a corrigir, precisa já planejar, entender o que quer para ter um elenco mais coeso pensando em 2025 para ter um ano melhor do que teve nesses últimos 2, 3 anos. Não sei se tem alguma coisa ali com o Gaspar é jovem, né? Sentiu o calor? Eu, quando tinha a idade do Gaspar, jogava 2 partidas, se tivesse prorrogação, pedia pro técnico deixar eu atuar também na prorrogação. E o Gaspar, jovem, pediu ali, mas também, né, às vezes desgaste, viagem, sequência, tava fora de ritmo e tal. Vamos torcer para que Gaspar continue desempenhando um bom futebol no Avaí. Agora sim, a tabela da Série B atualizada para a gente dar uma olhada por onde andam os catarinenses, quem tá na frente, quem tá atrás, quem tá na zona de rebaixamento. O líder é o Santos com 56. O Novo Horizontino está pertinho, tem 54, o Sport um degrau abaixo tem 53 e o Mirassol um pouquinho mais abaixo tem 50 pontos. Terminasse hoje, aquela famosa frase, se terminasse hoje, São Paulo estaria com tudo na Série A do ano que vem. Vila Nova tem 49, mesma pontuação do Coelho Mineiro, e o Ceará tem 48, o Operário do Paraná tem 46, o Amazonas 45, o Coritiba 44. O Avaí é o 11º, foi para a página 2. Tem 43 pontos, o Goiás tem 42, a Chapecoense um pouco atrás com 37, coladinha no CRB que tem 36, o Paysandu também tem 36, o Botafogo de São Paulo tem 36 também, tem um brilhozinho bem na tela aqui, mas vamos olhar para outra tela, Ponte Preta abre a zona de rebaixamento com 35, o Brusque tem 33, o Ituano tem 31 e o Guarani, o Bugre de Campinas, tem 28 pontos, olhando a tabela assim, o Guarani já ficou, né? O Guarani já ficou pelo caminho ali, o Ituano também tem a situação um pouco mais difícil. O Brusque e a Ponte Preta aí, se o Brusque vencesse, ia para 35, não iria sair, precisaria de 2 vitórias para deixar. E 2 vitórias e outros resultados, né, para deixar ali a zona de rebaixamento. Mas acho que o Guarani já foi desde o início da temporada, chegou a ter uma certa reação ali logo que o Alan chegou a jogar um pouquinho melhor, mas não, já era, pontuação muito baixa. O Ituano acho que também já foi. E assim, não sei se foi clubismo da minha parte, mas na simulação que eu fiz lá no site do Fute Excel, o Brusque sobreviveu também. A Chape e o Brusque sobreviveram. Acho que a Chapecoense surpreendeu também, conseguiu 2 vitórias, conseguiu essa vitória contra o Santos, jogou muito bem, conseguiu se afastar um pouquinho mais da zona de rebaixamento, deve confirmar a permanência aí sem maiores sustos. Na simulação que eu fiz, o Brusque sobreviveu, caíram Ponte Preta e Botafogo, perdão. Então acho que ainda dá para sonhar. O Brusque tem esses jogos em casa, tem esse confronto direto contra a Ponte, acho que é possível escapar ainda. Legal. Renato Semensati, o Ian Cel analisou a parte de baixo da tabela. Quero que você dê uma olhadinha na parte de cima, afinal serão os times que você vai acompanhar no ano que vem na Série A. O Santos já está na Série A do ano que vem, será? 56 pontos? Eu vejo 3 times muito fortes aí, Marcelo. O Santos, o Novo Horizontino, que faz uma campanha sólida, quase subiu ano passado,
Esteve alguns minutos na Série A, depois teve aquela virada do Juventude em cima do Coritiba, o Novo Horizontino perdeu a vaga, mas continuou com o Eduardo Batista, acreditou no trabalho, está colhendo o fruto. E o Sport, que tem 53, mas tem um jogo a menos, em que pese tenha tropeçado em casa no jogo contra o Operário, com mais de 25 mil pessoas na ilha, para mim esses 3 vão subir. Aí a outra vaga está ali, Mirassol, Vila Nova, América Mineiro, Ceará, tem o Coritiba que pode encostar ali se ganhar do Vila Nova um jogo hoje, mas eu fico ali, os 3 primeiros para mim levam a vaga, e aí tem a turma que o Vila Nova é meio flanelinha todo ano, né? Fica segurando a vaga e no final perde. O América Mineiro com o Lisca não está conseguindo mostrar uma constância, o Ceará ameaça chegar. Essa vaga para mim está em aberto. Se me permite, Marcelo, falar sobre o trabalho do Enderson Moreira. O Avaí tem 43 pontos, né? 11º colocado, já passou para a segunda parte da tabela. O trabalho do Enderson Moreira é fraquíssimo. Eu ouvi a coletiva dele ontem atentamente, e o Enderson tem aquele discurso: eles perderam, eles não performaram, eles jogadores. E com esse discurso, meu amigo, você não chega em lugar nenhum. O Avaí tem um dos times mais caros da sua história, o mais caro em Série B, sem dúvida alguma, com uma folha na casa de 3 milhões, e vai terminar na parte de baixo da tabela. E só não vai correr risco de rebaixamento, porque o Gilmar Dalpozo fez um belo trabalho. Mas é o Gilmar, né? É o Gilmar que jogou no Avaí, é o Gilmar de Santa Catarina, não é o Enderson Moreira, que lá atrás tem bons trabalhos. Então, o Enderson fica, monta o time todo de novo, pega o Freeland, que ele gosta de contratar jogadores. Teve jogador que veio de Portugal, mal jogou e já voltou. Um negócio maluco, né? Faz um contrato na casa de 4 milhões com o Garcês. É um Avaí jogando dinheiro pela janela em um ano que teve muita grana em virtude da Liga Forte Futebol e, infelizmente, não está sabendo aproveitar. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Tem muito jogador aí com contrato mais longo, com salário de 3 dígitos. Vamos ver como é que vai ser essa gestão para 2025, que eu espero seja sem o Enderson Moreira, que para mim faz um trabalho terrível. A coletiva dele ontem foi: eles perderam. Eu estou aqui no meu pedestal, mas eles perderam. Legal, legal o comentário, Renato. O Kaká fez uma menção aqui, a produção me avisa que queria falar, Kaká. Então, pegando aí o gancho do comentário do Renato, eu queria saber, talvez a gente levante uma bola aqui, diante da Copa Santa Catarina, com esse nível técnico que é fraco, o Avaí com esse elenco recheado e já praticamente em final de temporada, porque nem sobe nem cai, não foi um erro ter aberto mão da Copa Santa Catarina? Aí, boa pergunta, boa pergunta. Eu sempre... A Copa Santa Catarina, eu penso só numa coisa: o campeão vai para a Copa do Brasil, a Copa do Brasil é dinheirinho no bolso. Responde o Kaká, Ian, foi um erro? Poderia ter iniciado a competição com o time sub-23. Na época que o Avaí soltou essa nota, ainda estava brigando pelo acesso. Mesmo dessa forma, eu entendo que abrir a ressacada na Copa Santa Catarina para jogos com 900, 800 pessoas é custoso. Mas aí você tem que pensar lá na frente, que a chance de ganhar a Copa Santa Catarina te dá uma vaga na Copa do Brasil. E na Série B, a única chance do Avaí conseguir participar da Copa do Brasil 2025 seria sendo campeão da Série B. Seria até utópico pensar nisso, porque o Avaí nunca jogou bola para isso, apesar de ter liderado a competição aí por uma rodada. Então acho que a diretoria cometeu um erro sim e deve estar se arrependendo agora, porque pelo nível técnico da Copa Santa Catarina, acredito que o Avaí, mesmo que entrasse ali com um time B, de repente sub-23, como fez ano passado, teria condições ali de pelo menos beliscar uma 4ª vaga para a próxima fase. Legal, confesso que me desconcentrei um pouquinho na hora do comentário do Renato. Renato falou a frase ali: alguns com salários de 3 dígitos. Eu fiquei pensando aqui, né? No Clube da Bola Badá, né? O único que tem esse salário de 3 dígitos aqui no programa Merecido. Falamos em Badá, lembramos da Chape, sonora do Rafael Carvalheira, meia da Chape, que eu ainda não tinha visto de pertinho. Se que ele era mais velho, garotão, que tá se encaixando nessa nova fase aí da Chape, que melhorou um pouco, com certeza. Fala, Rafael Carvalheira. Desde que o professor Gilmar chegou, ele procurou bastante ter esse elo, né, entre comissão, diretoria, jogadores, torcida e também a família. Ele, desde o início, ele deixou bem claro, né, pra gente assim, que a família era muito importante, principalmente nesses momentos, né, cara, momentos de dificuldade que a gente vinha passando. Então isso ajudou muito a gente, nos fortaleceu.
E graças a Deus nós conseguimos, né, virar essa chave, conseguimos voltar ao caminho das vitórias em casa também, que era aquilo que a gente estava deixando a desejar um pouco. E aí a gente conseguiu 4 vitórias nos últimos 4 jogos em casa. E, cara, isso está nos dando muita confiança e eu particularmente, né, cara, sou um cara muito família, agora minha esposa está grávida, eu gosto muito disso, né, de ter a família por perto, isso nos dá muita confiança e nos ajuda muito, né, na minha visão, para essa nossa retomada, assim, que eu posso dizer no campeonato. Tá aí, palavras do jovem meio-campista da Chape, Rafael Carvalheira. Badá, falar um pouquinho aí do Carvalheira e da vitória importantíssima na abertura da rodada diante do líder, né? E ela veio com uma emoção ali. O Santos saiu na frente. Exatamente, Mancha. Foi uma vitória de virada. E o Rafael Carvalheira foi muito bem no jogo, bateu o escanteio para o gol de empate do Mário Sérgio e depois fez um gol, roubou a bola do Juliano e acabou fazendo gol. Então, o Santos tem qualidade, né? Esse Souza, lateral esquerdo, 18 anos, é muito bom jogador. Cruzou certinho para o Guilherme, que fez uma boa atuação, fazer 1-0. Mas aí, no primeiro tempo, o Chapecoense empatou no finalzinho, no último lance. Foi o Mário Sérgio empatar e o árbitro terminou. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, o Chapecoense cometeu uma falta, cara. Uma falta. E aí, no segundo tempo, foi para cima, Marlone bateu a falta, esse Gabriel Brazão aí é fraquinho, com todo respeito. Aí soltou e o Marcelinho fez 2-1. E esse é o lance que o Carvalheira tomou a bola do Juliano, tocou pro Giovanni Augusto, recebeu no meio e fez 3-1. E aí no finalzinho, para ter um pouquinho de sofrimento, porque se não tiver sofrimento não é Chapecoense, o Otero fez 3-2, mas depois disso, Chapecoense soube segurar o resultado. Méritos para o Gilmar Dalpozo, a quem às vezes eu questiono nos jogos fora de casa, né? Mas dentro de casa, inquestionavelmente, ele armou um time muito bem armado, a estratégia dele deu certa, colocou o Marcinho, que normalmente joga pelo lado, jogando como um meia pelo meio. Rafael Carvalheira, foi o 4º gol do Rafael Carvalheira, depois que assumiu o Gilmar Dalpozo, jogando como um falso atacante pelo lado direito, mas fechando para o meio também. Então, meio que fechou a casinha. Fez um quadrado no meio de campo, 2 atacantes, o Mário Sérgio e o Ítalo, um garoto da base que foi muito bem, principalmente no segundo tempo. Sistema defensivo, apesar dos 2 gols, teve trabalho, mas deu conta do recado. Então foi uma vitória muito convincente, muito consistente da Chapecoense, maior público da temporada. A diretoria anunciou 10 mil torcedores, mas tinha muito mais. A arena não pode ter encolhido, ou não cabe mais 20 mil torcedores. Mas enfim, isso é o de menos. O importante foi a vitória para se recuperar das 2 derrotas seguidas fora de casa para o Operário e para o Paysandu lá em Belém do Pará. Então dá uma respirada, foi a 37 pontos, mas a gente viu ali a tabela, né? A gente fica olhando a tabela ali, não tem motivo nenhum para desmobilizar, porque segunda-feira tem outra pedreira, que é contra o Goiás. E nesse momento, e isso pode mudar, Chapecoense está apenas 2 pontos ainda da zona de rebaixamento. Ponte Preta vai jogar com o Guarani, se ganhar vai a 38. Paysandu tem um jogo difícil, joga fora contra o Operário de Ponta Grossa. O Botafogo de Ribeirão Preto vai jogar fora contra o Sport Recife. Então, pode ser que os resultados ajudem, mas vai ter que ganhar do Goiás. Tem mais uma decisão segunda-feira aqui em Chapecó. Badá, pergunta que eu fiz pro Renato no outro bloco, vou refazer para você. Ele sei que circula muito por Chapecó, tá sempre conversando com a galera, tenho certeza que a galera te para falar da Chape, para falar de futebol, para tirar uma selfie também, tenho certeza. Renovou a esperança, ou outra palavra parecida, assim, que a gente poderia usar, do torcedor, esse momento se afastando das zonas, abrindo pontos da zona de rebaixamento? Deu uma tranquilizada, assim, né? Se criou uma expectativa melhor agora, o torcedor está mais aliviado, vamos dizer assim. Estava muito preocupado, né? Poderia, numa combinação de resultados, na segunda-feira, entrar para a zona de rebaixamento. Aí o Brusque ganhou do Ituano, nosso Bruscão. Aí depois o Guarani de virada ganhou do próprio CRB. E aí a Chapecoense continuou fora da zona de rebaixamento e fez o dever de casa contra o Santos. Então isso aí trouxe alívio, né? E claro, o torcedor ficou mais animado para a sequência do campeonato. Até porque o Gilmar Dalpozo conseguiu, e isso é importante, resgatar a força da Chapecoense dentro de casa. A Chapecoense ficou 11 partidas nessa Série B,
sem ganhar, sob o comando do Humberto Lousa, que para mim é um bom treinador, mas não dava liga. Não tinha jeito, o time não tinha confiança, o time sentia pressão de jogar dentro de casa. Aí veio o Maringá, veio o Gilmar Dalpozo, com o conhecimento que eles têm do clube, da história da Chapecoense, da torcida, do ambiente, da imprensa. E aí a Chapecoense ganhou 4 partidas seguidas dentro de casa. E parece que é aí que é a nossa esperança. Tem mais 3 partidas dentro de casa. Vai pegar o Goiás, depois pega o Curitiba e depois pega o Novo Horizontino. É pedreira. A tabela da Chapecoense não é fácil, mas pelo desempenho dentro de casa, o torcedor está mais animado de que a Chapecoense vai buscar aí. O Gilmar Dalpozo, e eu concordo com ele, entende que são necessários mais 2 vitórias e um empate, com 44 pontos. Eu acho que a linha de corte vai aumentar um pouquinho. Então, para garantir, para não correr risco, 44 pontos, precisaria de mais 7 em 6 partidas para poder escapar. O Marcinho, atacante, o meio atacante, esteve aqui conosco ontem no Balanço Geral e ele lembrou que o ano passado a Chapecoense tinha 34 pontos e tinha mais 3 partidas. Tinha 34 pontos e 3 partidas a disputar. E foi lá e conseguiu 40 pontos e acabou escapando. Esse ano está numa situação mais tranquila, mas ainda não dá para se acomodar porque tem que buscar esses 7 pontos que estão faltando. Legal, vamos fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo, no próximo bloco vamos falar da Copa Santa Catarina, mas eu queria fazer um convite para vocês. Já conhece o ndplay.com.br? É o nosso portal do Grupo ND, onde você encontra todo material, todo conteúdo da NDTV, dos podcasts, das séries especiais, aí à disposição para você ver e rever. Tem o podcast do Clube da Bola, o nosso segundo tempo só resenha boa. O Marquinhos já esteve por lá, o Muriqui, o Betão, o Everton Santos e essa semana não, hoje estreou o bate-papo, o podcast com o Guilherme Siqueira, tá imperdível, muita resenha boa. Não sei se você aí de casa sabe que durante 20 minutos ele foi jogador do Real Madrid. Verdade? Ele conta essa história pra gente. Tá tudo aí, ndplay.com.br. Não precisa preencher cadastro, ficha, endereço, CPF, tipo sanguíneo, nada disso. E não paga nada, é de graça. É só entrar, dar o play e curtir, porque a NDTV é assim, né? Quem assiste vira fã demais. Tá aí, ó, o espaço do Clube da Bola no ND Play. Foto ficou bonita, hein? Essa foto aí tá legal, tem que colocar o Ian nessa foto aí, ó. Vamos pro intervalo e a gente volta para falar da Copa Santa Catarina.